Bom dia, família. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. Aleluia. Que saudade que a gente estava de vocês. A gente estava lá em Manaus, cumprindo um propósito da igreja lá global, nossa igreja global, né? A gente aproveitou também já para descansar um pouquinho, conhecer algumas coisas, e foi maravilhoso. Trago aqui o abraço dos irmãos lá de Manaus, da nossa igreja lá, Lagoinha Manaus, do nosso pastor André Valadão. A gente também teve um tempo lá com ele, foi extraordinário, né? Grandes coisas temos para viver, grandes coisas estamos vivendo como igreja. Vocês não têm dimensão do que Deus tem feito através da nossa igreja, né? Manaus ali, um estado ali muito carente, né, da pregação do evangelho, e a nossa igreja ali tem alcançado milhares de pessoas. Isso, irmão, é extraordinário, sabe? Eu volto de lá com o meu coração aquecido, crendo que Deus é poderoso para fazer isso aqui também. Quantos creem nisso? Deus seja louvado, né? E foi um tempo maravilhoso. Hoje estamos aqui, culto de ceia, culto de batismo. Eu creio que o Senhor vai falar no nosso coração. Eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra ao nosso coração de confronto, de consolo, de esperança. E eu creio que você vai sair daqui transformado pela palavra de Deus. Fala aí para o seu irmão aí, você vai sair transformado daqui hoje. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Pega sua Bíblia aí, meu amado. Quero aqui agradecer toda a nossa equipe de voluntários, né? A diaconia, intercessão, kids, ministério de louvor, follow, né? A cantina, todos os nossos irmãos, né? Todos os nossos voluntários que estão aí servindo vocês para a glória de Deus, né? Nosso time maravilhoso. Pega sua Bíblia, vamos levantar ela, vamos fazer nossa declaração de fé. Vamos juntos? Vou colocar aqui no painel para nós. Nós vamos orar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui neste domingo. Estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. O Senhor, meu Pai, conservou a nossa vida e estamos aqui como igreja, como um povo santo, eleito, escolhido, Senhor, para poder, meu Pai, te adorar em espírito e em verdade. Queremos, meu Pai, agora nesse momento, por meio, Senhor, da sua santa palavra, pregar, meu Pai, o evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, venha falar ao nosso coração. Que sejamos, meu Pai, aqui impactados, Senhor, transformados, consolados, meu Pai, confrontados, que saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração aquecido, cheio de esperança, crendo na genuína palavra. Nós oramos, meu Pai, para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Tenha liberdade, Espírito Santo, de trazer a revelação da verdade, da palavra de Deus ao nosso coração. Transforme a nossa vida, que o Senhor, meu Pai, possa cada dia nos capacitar, Senhor, com a Tua graça, e que assim possamos, meu Pai, viver a Tua palavra, porque cremos, meu Pai, que vivemos através da graça. Não vivemos, meu Pai, por meio de nossos esforços, não vivemos, meu Pai, a salvação por meio dos nossos méritos, vivemos, meu Pai, porque a Tua graça nos alcançou, a Sua graça, meu Pai, nos justificou, e hoje, meu Pai, nós caminhamos, meu Pai, perseverando em santidade, porque primeiro o Senhor nos amou, e aqui estamos, meu Pai, para poder viver essa verdade. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu amado. Você vai abrir tua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 6. Fica com ela aberta aí.
Gênesis capítulo 6, a gente vai ler do verso 9 ao 22, daqui a pouquinho. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema, e o tema é a graça de Deus e a responsabilidade de crermos. Eu já quero de cara te fazer uma pergunta. Essa graça de Deus que nos alcançou, que nos justificou, que nos deu o privilégio de vivermos guiados pelo Espírito Santo, de vivermos a vontade de Deus, qual tem sido a nossa resposta ao amor de Deus em nossa vida? Por meio da Escritura nós compreendemos que o amor de Deus é irresistível, o amor de Deus nos alcança, o amor de Deus é capaz de entrar no coração do homem e da mulher e fazer desse homem e dessa mulher uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas a verdade, igreja, é que qual tem sido a nossa resposta de fé a essa graça, a esse amor irresistível que tem nos alcançado? Hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado o livro de Atos, né? A nossa série de mensagens, para conversarmos sobre algo muito importante. Eu quero falar com você sobre a graça de Deus e a responsabilidade de crermos. E eu já quero aqui te fazer uma outra pergunta. Você crê que Deus é soberano? Você crê que o Senhor está sobre o céu e a terra? Você crê que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono? Você crê que o Senhor de lá, Ele governa todas as coisas? Que chama todas as estrelas pelo seu nome? Você crê que Deus é soberano sobre toda a criação? A resposta é um sonoro sim. Eu espero que sim. É claro que cremos nessa verdade. Só que eu tenho uma outra pergunta para te fazer, e é: você crê que os seres humanos são responsáveis por suas ações, por suas escolhas? Tudo que plantamos nós colhemos? Que aqueles que irão ser condenados no juízo final serão condenados por sua própria culpa e responsabilidade? Você crê que sobre nós existe uma responsabilidade? Sim ou não? A resposta é um sim, é um sonoro sim. A grande questão, igreja, é que como nós conciliamos essas duas verdades? Como nós conseguimos conciliar a graça de Deus e a responsabilidade do homem de crer? Deus é soberano sobre tudo, e tudo acontece sobre o decreto de Deus, da sua vontade, mas por outro lado, nós temos responsabilidades. Entender isso é libertador em vários aspectos. Sabe por quê? Por um lado, quando nós ignoramos a responsabilidade humana e focamos unicamente na doutrina da soberania de Deus, nós corremos o risco de vivermos uma vida indolente, uma vida passiva, uma vida negligente, como muitos dizem por aí: deixa a vida me levar. Porque dizemos: Deus é soberano, então eu não preciso orar. Ele é soberano, Ele já sabe o que eu vou orar. Porque o Senhor já determinou que vai ser feito mesmo. Deus é soberano, Ele salva quem Ele quer, como por exemplo o caso do apóstolo Paulo, que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Então nós não precisamos evangelizar, porque Ele sabe a quem Ele quer salvar. Deus é soberano, igreja. Deus é soberano. E muitas vezes, se a gente focar somente na soberania de Deus e esquecermos da nossa responsabilidade, muitas vezes você vai pensar que você não precisa buscar a santidade, porque vai acontecer aquilo que Ele determinou mesmo. Você não precisa buscar a santidade. Vocês têm noção do quanto isso é perigoso? E por outro lado, quando se supervaloriza a responsabilidade humana, existe um medo crônico, existencial, que invade a vida das pessoas. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas chegam aqui em nossa igreja mal instruídas biblicamente, porque são amedrontadas pela ideia que a qualquer momento elas podem perder a salvação? Quantas pessoas? Como se a salvação e a vida eterna estivesse sobre o meu e o seu controle. Nós controlamos a nossa salvação. Se Jesus voltar domingo de manhã,
eu vou estar no culto adorando e aí eu vou ser salvo. Mas se ele voltar na segunda-feira à noite, eu vou estar brigando com a minha esposa e aí eu vou ser condenado. Irmãos, isso é muito infantil, porque é uma gangorra espiritual. Não tem instabilidade. Isso é muito perigoso. Um dia eu estou salvo, no outro eu estou condenado. Salvo, condenado. E aí, de repente, você tem a infelicidade de Jesus voltar no dia da sua condenação, no dia que você brigou com a sua esposa. Igreja, viver dessa forma é simplesmente uma loucura, até porque mesmo nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Posso ouvir glória a Deus? Portanto, nós não vivemos essa instabilidade em Jesus, porque nele nós estamos seguros, porém, ainda assim existe a responsabilidade de crermos nessa verdade. Eu gosto muito da frase de Charles Spurgeon sobre esse assunto. Olha o que ele vai dizer: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são duas linhas que parecem paralelas e que apenas na eternidade elas se encontram. Olha que frase. Em outras palavras, tanto a soberania de Deus como a responsabilidade de crermos, elas coexistem, elas existem. Uma do lado da outra, como o trilho do trem. Assim como o trilho do trem é formado por duas linhas de ferro que conduz o trem a um destino, nós entendemos que também nós seremos conduzidos pela graça de Deus, juntamente com a nossa responsabilidade de crer ao encontro com o Senhor. Assim como o trilho do trem, paralelamente, duas linhas caminham juntas, parte de nós pensa que foi nós que chegamos até lá, parte de nós pensa que foi a graça de Deus que nos sustentou e nos conduziu até lá. Mas no final das contas, nós compreendemos que foi a graça de Deus que nos conduziu até lá, mas a nossa responsabilidade de crer estava junto. Entender isso, meu irmão, é maravilhoso, é libertador. Precisamos compreender isso. Mas a pergunta é: como entender isso? Deus, igreja, Ele tem os seus mistérios. E dentro dos seus mistérios, Ele consegue ser soberano e nós somos livres. Dentro do mistério de Deus, ao mesmo tempo. E esse texto bíblico que vamos expor hoje, retrata muito bem essa relação de soberania, graça de Deus, e responsabilidade e obediência. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto. Gênesis capítulo 6, os versos 9 ao 22. Gênesis 6, do 9 ao 22, vai dizer: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Javé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi ir acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque um portal lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro.
porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, iluminar o nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, enxergar, meu Pai, a revelação da tua palavra. Espírito Santo, traga convencimento, arrependimento aos nossos corações. Que saiamos daqui, meu Pai, edificados. Que saiamos daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, possa falar ao nosso coração nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te chamar a atenção para o verso 12, que diz: Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Todos significa todos. Inclusive Noé faz parte de todos. Sim, e Noé também era corrompido. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda que Noé seja descrito na Bíblia como justo e íntegro, e que tinha comunhão com Deus, e que andava com Deus, Noé faz parte, como eu e você, de toda a humanidade que havia se corrompido com o pecado. A grande verdade, igreja, é que a paciência de Deus tem limite. E esse texto é uma prefiguração, uma ilustração do juízo final. A mesma impaciência que levou Deus ao juízo do dilúvio é o mesmo limite da paciência que fará com que ele julgue o céu e a terra no dia do juízo. E nesse texto, o Senhor está dizendo: eu não sou indiferente, Noé, à violência. Eu não sou indiferente à corrupção. Eu não sou indiferente à imoralidade. Um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja e eu julgarei os povos com meu cetro de justiça. A humanidade toda estava mergulhada, igreja, na maldade do pecado, e Deus escolheu Noé. E a pergunta é: por que Deus escolheu Noé? Talvez a sua resposta simplista, a partir do texto, aparenta ser o motivo da escolha de Deus, porque Noé era um homem justo, íntegro, tinha comunhão com Deus e andava com Deus, como diz o próprio texto que lemos. Aí nós pensamos ser esse motivo da escolha de Deus. Agora deixa eu te levar a uma reflexão. Deus escolheu Noé porque ele era um homem justo, ou ele é um homem justo porque Deus o havia escolhido antes? A grande verdade é que, biblicamente, tudo começa na graça de Deus. Efésios 2, verso 8, diz de maneira muito clara: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. Noé se torna um homem justo e íntegro, que tem comunhão com Deus, porque antes Deus o havia agraciado. E de forma graciosa, não por causa dos seus méritos. Deus escolheu poupá-lo, salvá-lo, porque o fato é que Noé era como qualquer outro ser humano, pecador. Noé não era um homem impecável,
Muito pelo contrário, logo depois, quando o dilúvio cessa, a arca, atraca ali no monte, Noé faz duas coisas. A primeira, ele faz um culto a Deus, e depois, sabe o que Noé faz? Ele se embriaga. O que eu quero demonstrar para vocês é que Noé era pecador e falho, como eu e você. E era a graça de Deus que ele tinha alcançado, não pelos seus méritos, igreja, mas pela graça de Deus. E isso fica mais evidente quando lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, é mencionado lá pelo autor de Hebreus, dizendo que ele foi justificado pela fé. Porque Noé creu, ele se tornou quem se tornou. Porque Noé creu, ele foi salvo. Porque Noé teve fé em Deus, a graça do Senhor foi aplicada em sua vida. Ou seja, isso não está baseado na moral, na índole, nos comportamentos de Noé, a escolha de Deus, mas exclusivamente na graça soberana e livre de Deus. A graça nos alcança não porque somos bons, igreja, mas porque Deus é misericordioso e bondoso. E isso é maravilhoso. Ninguém pode bater no peito. E quando eu falo ninguém, nem pastor, nem padre, nem papa, nem quarta pessoa da Trindade, nem apóstolo, nem evangelista, nem missionário, ninguém pode bater no peito e dizer que é salvo por aquilo que ele faz para Deus. Todos nós somos salvos pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz. É o sacrifício do Senhor que nos conduz à salvação. Porque se for pela minha força e pela sua força, com certeza nós vamos ficar pelo meio do caminho. É graça de Deus. É a graça de Deus, igreja, e isso é maravilhoso. Deus é misericordioso e bondoso. A grande verdade é que se Deus não fosse misericordioso conosco, bondoso conosco, nós iríamos perecer eternamente. Porque os nossos pensamentos são maus, o coração do homem é mau, as nossas ações são más, não todas, mas certamente quase todas, a maioria delas. Diante disso, Deus age de maneira livre e decide favorecer, agraciar Noé. E eu quero destacar para vocês aqui 5 princípios que envolvem a graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus é soberana. Deus é livre soberanamente e agracia aqueles a qual Ele quer agraciar. Deus é livre. Segundo, a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus alcança o coração das pessoas e muda a realidade, muda o destino do homem. Terceiro, a graça de Deus é suficiente, não é o favor de Deus e mais uma coisa que precisamos fazer para sermos salvos, não é o favor de Deus e o nosso dízimo que salva, não é o favor de Deus e mais o ritual religioso que salva, é a graça de Deus, é suficiente. Quarto, a graça de Deus é imerecida, o favor da salvação não se encontra no merecimento em nós, mas na graça dEle. A graça de Deus é eterna. Em quinto, ela não tem fim. Bom, falamos até agora aqui da soberania e da graça de Deus. Agora eu quero te mostrar no texto para vocês a responsabilidade do homem de crer na soberania e na graça de Deus. Olha comigo aí no verso 14. Perceba que Noé foi agraciado por Deus e agora esse Noé que foi agraciado, favorecido por Deus, ouve do próprio Deus dizendo a ele: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora, deste modo você a fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13, faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro, coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra será destruído. Deus está dando a Noé aqui, igreja, diversas ordens e decretos,
diversos mandamentos. Deus está dizendo a Noé como exatamente a arca deveria ser construída, porque o Senhor iria trazer o que? Dilúvio de água sobre a terra, para fazer o que? Para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. É interessante sabermos que assim como Deus disse a Noé, em breve, que em breve Ele enviaria um dilúvio sobre a terra, Jesus também disse para nós, que em breve Ele voltará, e nós o veremos nas nuvens, com grande poder e glória, e nesse dia, como nos dias de Noé, aqueles que não estiverem na arca serão condenados, aqueles que creram em Jesus serão salvos. Como nos dias de Noé. Agora, o que é intrigante aqui é percebermos todo o cenário que envolve a vida de Noé. Noé é agraciado por Deus, é abençoado por Deus. Porém, Deus está chegando em Noé e dizendo para ele: Noé, não para por aqui, Noé. Não termina aqui. Eu te agraciei, eu te favoreci, eu te alertei. Eu quero te salvar, eu vou te salvar, mas Noé, construa uma arca. Noé, me obedeça. Noé, presta atenção, faça conforme eu lhe falar. Obedeça a minha orientação, Noé. Siga a minha vontade, observe os meus decretos e viva à luz daquilo que eu lhe disser. Isso nos faz lembrar das palavras do reformador Martim Lutero, quando ele diz: somos salvos somente pela fé, mas a fé que nos salva nunca vem sozinha. A fé que salva sempre vem acompanhada de obediência, e a graça soberana de Deus que nos alcança é respondida por nós por obediência. Agora, voltando para a vida de Noé. Noé era um latifundiário, e de repente Deus chega para Noé e diz: Noé, eu mudei sua profissão de latifundiário, você vai ser agora engenheiro, vai ser carpinteiro, vai ser mestre de obras. Noé, você vai construir para mim uma arca, que não é qualquer arca, que não é qualquer navio, é um imenso navio. E o que me impressiona, igreja, é que Noé nunca tinha tido uma referência do que era uma arca. Noé não tinha ideia, não tinha referência do que era uma arca. Você consegue entender essa loucura que Deus está pedindo para ele? Para Noé? Noé vivia no deserto não havia barco, não havia navio, não havia referência nenhuma de algo que flutuasse. E Deus chega a Noé e diz para ele: você vai construir uma grande embarcação. E o que é isso? E Deus explica para Noé: faz assim, desse jeito, com esse material, nessa dimensão. Noé, me obedeça. Mas talvez Noé questionou: Senhor, por que, Deus? Porque eu vou enviar um grande dilúvio sobre a terra. Pensa comigo, igreja. Noé morava no deserto e até então nunca tinha tido chuva torrencial sobre a terra. Nunca havia chovido. Então, de acordo com a harmonia criacional, Deus fazia o quê? Enviava apenas orvalho pela manhã para irrigar a terra. Noé não tinha noção de chuva, ninguém ali naquela época. Você consegue entender a profundidade do que Deus está pedindo para Noé? A terra ainda não havia sido afetada pelo pecado. Deus então chega até Noé e diz: Noé, o dilúvio vai chegar e você vai precisar construir uma arca. Você crê, Noé? Eu creio, Senhor. E como Noé evidencia sua fé? Obedecendo. Como nós evidenciamos que cremos em Jesus? Obedecendo. Se você não obedece a Jesus, meu irmão, reflita sobre sua salvação. Como nós evidenciamos que a graça de Deus nos alcançou? Obedecendo os mandamentos do Senhor, porque em breve Ele virá, assim como no dilúvio, Ele voltará, assim como nos dias do Noé, Jesus voltará para buscar todos aqueles que crê. Mas a pergunta que Jesus faz é: acaso encontrarei eu fé na terra?
E sabe, igreja, fé não é fideísmo, fé não é sincretismo, fé não é crentismo, fé não é ideologia, fé é a certeza das coisas que não se veem e nem se pode tocar, fé é a convicção que nos move a vivermos a partir daquilo que não vemos. Isso é fé. Crendo na verdade que um dia Jesus voltará, e porque Ele voltará, nós precisamos andar em santidade conforme a sua palavra. A responsabilidade humana de crer, você precisa entender que é uma resposta à graça de Deus. A graça de Deus alcançou Noé, mas essa graça não tornou Noé passivo, indolente, inerte. Noé trabalhou duro, com responsabilidade diante da graça que o havia alcançado. Agora a pergunta é: como nós conciliamos soberania e graça? Lê comigo o verso 18, olha o que vai dizer. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quantos aqui foram salvos pela graça? Glória a Deus. Deus tem uma aliança com você e comigo, meu irmão. Essa aliança é inquebrável. Essa aliança é eterna. Deus firmou uma aliança com Noé e disse para ele: entra na arca, você, os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E no verso 19, o Senhor disse para ele: de todos os seres vivos você fará entrar na arca, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você na arca. Isso será de alimento para você e para eles, para os animais. E no 22 o verso diz: foi o que Noé fez, conforme tudo que o Senhor Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Aqui está, igreja, a responsabilidade humana e a graça de Deus. A graça de Deus operou sobre a vida de Noé, e a resposta dele, que creu, é obediência. Noé não questionou Deus, ele foi obediente. E aqui sugere o relacionamento de um Deus de promessas e um povo de fé que precisa perseverar nas promessas de Deus. Precisamos, igreja, perseverar nas promessas de Deus. Precisamos crer de fato e de verdade. Fé não é achismo, não é ideologia, não é sincretismo, não é crentismo. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu tenho a revelação por meio da palavra de Deus, da esperança, da salvação, da vida eterna. Deus prometeu salvar Noé e sua família, e o Senhor nunca falha em suas promessas. Por isso, meu amado, se Jesus te salvou, confie, você não está à mercê da sua própria sorte. Não está. Diferentemente do governo brasileiro, Deus não começa uma obra e não acaba. Toda obra que o Senhor começa, Ele termina, porque a palavra dele diz: aquilo que Ele começa, Ele vai até ao fim. Aquilo que Ele começou, a boa obra em nós, Ele há de completar até o dia do Senhor. Filipenses 1,6, Ele vai cumprir a sua palavra. Nós não estamos, igreja, à deriva no oceano aguardando a salvação, não. Nós estamos sobre esse trilho da soberania de Deus e da responsabilidade humana, indo em direção à eternidade, ao qual Deus estabeleceu para nós. Graça, fé. Graça, obediência. Graça, capacitação. Deus é fiel, igreja, para cumprir aquilo que Ele promete. E eu gosto muito
de uma célebre frase de Jonathan Edwards, que ele diz: a obra da redenção é completamente realizada pela graça, mas a perseverança na fé é a evidência que fomos alcançados por essa graça. A pergunta que devemos fazer é: como saber quem é verdadeiramente crente em Jesus? Talvez você diga: isso é fácil. Saber é só observar se ele dá um glória a Deus no culto. É só observar a vida dele, o testemunho, se ele tem vícios ou não. Esse é o pior engano que você pode cometer, inclusive um engano legalista e religioso, porque dar glória a Deus no culto não me faz um cristão genuíno. Sobre os vícios, nós estamos em processo de santificação, estamos sendo aperfeiçoados, a cada dia estamos sendo libertos e aperfeiçoados em Cristo. A única maneira de sabermos de verdade quem é crente ou não, é quando a chuva vier de verdade, quem vai estar na arca? É neste dia que saberemos quem creu de verdade, e porque creu de verdade, perseverou na sua fé. Mesmo com as imperfeições, perseverou na fé, porque perseverando na fé, as imperfeições são aperfeiçoadas por Cristo. Entender isso, igreja, é libertador. Fé não é, igreja, um espasmo religioso. Fé não é algo que acontece ocasionalmente. Fé é a certeza, então ela dita, ela guia os meus passos durante toda a minha vida. Noé foi agraciado por Deus, e porque foi agraciado por Deus, ele viveu em perseverança. Noé perseverou, Noé andou em obediência sobre uma palavra que Deus tinha dado a ele. E isso é maravilhoso. E diante disso eu preciso te fazer uma pergunta. Se Noé tivesse até crido que viria chuva do céu sobre um grande dilúvio que cairia sobre a terra, e tivesse começado a construção da arca, mas no meio da construção ele tivesse abandonado a arca, a pergunta que eu te faço é: quando o dilúvio haveria de chegar, e nesse caso Noé não tivesse terminado a construção da arca, ele seria salvo? Sim ou não? A resposta é não. Mas por que, pastor? Deus não o havia agraciado? A resposta para essa pergunta é: Noé não havia crido da forma correta. Não é se Deus havia agraciado ou não. Noé não havia crido da forma correta. Essa é a resposta. Porque se ele tivesse crido da forma correta, ele haveria perseverado. Com isso, não estou dizendo que nós não podemos passar por tempos difíceis e com isso termos uma crise na fé. Nós passamos por isso porque somos humanos, e isso faz parte da nossa humanidade. Mas quem nasceu de novo de fato, não tem como morrer e nascer novamente, porque Cristo morreu uma única vez, e por uma única vez eu e você nascemos para a vida eterna. E por esse motivo, se você nasceu de novo, agora a nossa jornada é de perseverança até que Cristo venha. E diante dessa verdade, como a graça de Deus e a responsabilidade humana se equilibram? Deus age de tal forma, igreja, que sua soberania e a responsabilidade humana coexistem. Deus é soberano, igreja, e Ele usa as escolhas livres dos homens para cumprir os seus propósitos eternos. E isso é maravilhoso. Te provo na Bíblia. Deus usou a escolha livre de Judas Iscariotes para cumprir o seu propósito de salvação. Deus usou a escolha livre do clero judaico, que quis crucificar o Filho de Deus, para que Cristo fosse a redenção e a salvação para pecadores, conforme o decreto presciente de Deus na eternidade passada. Deus escolheu a escolha livre dos irmãos de José, que o venderam como escravo para o Egito, para trazer salvação ao povo do Egito no tempo de escassez e fome. Deus é soberano sobre as escolhas livres dos homens. Mas como Ele faz isso? Meu irmão,
eu e você vamos passar a eternidade e não vamos entender isso. Você precisa crer. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Todos. Essa é a graça, essa é a soberania de Deus. A pergunta é, como isso acontece? Nenhuma mente humana é capaz de explicar isso. Ele é Deus e soberano sobre todos, Ele governa a história da humanidade conforme a sua vontade, fazendo que todos nós, em nossa liberdade de escolha e responsabilidade, respondamos pela graça que recebemos dEle. Vou te dar um exemplo. Vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipenses. A pergunta é nós que desenvolvemos a nossa salvação, ou é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar? As duas coisas. Nós desenvolvemos a nossa salvação e Deus efetua em nós o querer e o realizar. As duas coisas. Deus nos capacita com a sua graça para que com a nossa responsabilidade, ao crermos na graça, respondamos a essa graça, frutificando, obedecendo e amadurecendo na fé. E dessa forma, nenhum de nós vamos desperdiçar uma gota preciosa da graça de Deus que nos foi dada. Essa graça que é capaz de nos transformar. Deus chama as pessoas à fé, mas elas precisam responder ao seu chamado, igreja. Deus capacita os crentes à obediência, mas nós devemos agir correspondendo em obediência. Deus julga os pecadores, porque eles são responsáveis por rejeitarem a sua verdade. Deus ama a humanidade, e a humanidade insiste em rejeitar o amor gracioso de Deus. Deixa eu te ensinar algo, e entenda, ninguém vai passar a eternidade longe de Deus, vivendo no inferno, por falta de perdão e salvação. As pessoas passarão a eternidade distante do Senhor, porque rejeitaram a salvação. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, e compreender isso para a glória de Deus. E para a gente encerrar no verso 22, diz: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Deus escolhe e salva através da graça. O homem responde à graça com obediência, perseverando. A fidelidade de Deus garante o cumprimento de suas promessas. Nos apoiamos na fidelidade de Deus. E diante de tudo isso que ouvimos, existem duas aplicações para nós como igreja. A primeira é para os crentes já velhos na fé. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em determinada ocasião. O apóstolo Paulo disse que a graça de Deus para com ele não foi em vão. Antes, ele trabalhou mais do que todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Deus me abençoou tanto, e porque Ele me salvou, eu respondi a essa graça através da responsabilidade. Cadê aqui os salvos por Cristo? Posso ouvir um glória a Deus aí? Viva como alguém que é salvo. Você foi alcançado por Cristo? Viva como alguém que é salvo. Deus te salvou? Se Deus te salvou, por que você está se entregando à mentira e à corrupção? Se Deus te salvou, por que você está aprisionado aos seus sentimentos, em vez de você se aprisionar a uma fé racional e não a uma fé emocional? Fé emocional se apega ao que vê, ao que sente, ao que ouve. Fé racional se apega a um firme fundamento, que é Jesus Cristo.
Se Deus nos salvou, por mais que sejamos seres emocionais, apoiamos em uma fé racional, uma fé com convicção na palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Jesus te alcançou, meu amado. A salvação de Deus chegou até você. Por que você ainda não serve a sua igreja local? Por que você ainda não serve a sua família? Por que você ainda não serve o próximo lá fora? Deus te salvou, meu irmão. Por que você não persevera na fé? A notícia ruim chega, eu largo Jesus falando sozinho. O casamento está em crise, eu largo Jesus falando sozinho. A crise financeira chegou, eu largo Jesus falando sozinho. Que tipo de fé é essa, meu irmão? É uma fé incapaz de nos conduzir à eternidade. Deus te salvou porque você fica pulando de galho em galho nos relacionamentos, ficando com um e com o outro. Deus te salvou porque você não usufrui da salvação. A resposta para essa pergunta é única: ou Deus não te salvou coisa nenhuma, ou você teve apenas uma experiência emocional religiosa e nada mais. Ou você precisa despertar do sono e começar a viver a graça de Deus abundantemente em Cristo Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque eu me apoio à palavra de Deus. Paulo vai dizer em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, se fomos salvos por Jesus, que vivamos a fé cristã com responsabilidade. E a segunda aplicação são para aqueles que não creram em Jesus ainda. Você que está ouvindo falar de Jesus hoje, talvez pela primeira vez, ou você ainda que talvez ainda não decidiu por Jesus. Assim como Noé, a salvação não nos é dada porque somos bons ou merecedores. A salvação tem a ver com a infinita bondade, graça e misericórdia de Deus. Ninguém vai comprar a sua salvação pagando penitência. Ninguém vai comprar a sua salvação fazendo algo para Deus. Ninguém. Se apoiarmos a esse fundamento, estamos lascados, meu irmão. Mas talvez você não concorde comigo, mas eu te faço uma outra pergunta. Me confronte na Bíblia a sua teoria. Que base você tem para se apoiar naquilo que você faz para você ser salvo? Nós somos salvos pela graça, pela morte, pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus na cruz. Não tem como, meu irmão, comprar salvação. E se hoje mesmo você responder essa graça, dizendo a Deus: eu não posso, eu não consigo, mas eu preciso, Deus certamente derramará sobre a sua vida chuva abundante do seu favor, para que assim você viva tudo aquilo que Ele planejou para você, de antemão para você viver, como diz a palavra dEle. Mas você precisa dar um passo de fé, você precisa crer de verdade, você precisa perseverar na fé. Existem duas certezas, igreja, em nossa vida, e sabe qual é? A primeira certeza é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, assim como nos dias de Noé. E a outra certeza é que eu e você morreremos um dia. E a pergunta que eu te faço é: você está preparado para esse dia? Tanto para a volta de Jesus, que está iminente, ou tanto para a sua morte, para a sua partida desse mundo? Quantos de nós temos refletido sobre isso? Por mais que vivamos, meu amado, meu precioso irmão, que amo você, você acha que viver 70, 60, 80 anos é o bastante do que a eternidade que está por vir? Existe uma eternidade por vir, meu irmão, meu amado e minha amada. Uma eternidade que nos espera, perto de Deus ou distante dEle. Só existem dois caminhos: ou é junto com Ele,
ou é longe dele eternamente. Precisamos refletir sobre isso. Você está preparado para esse dia? A única coisa que é capaz de preparar você e eu para esse dia é a graça e o favor de Deus. Por esse motivo, se você ainda não tem relacionamento com Deus, mas no íntimo do seu coração você percebe que precisa de salvação e crê que Jesus é aquele que pode te salvar, se você é essa pessoa, Jesus pode transformar toda a sua eternidade, meu amado e minha amada, porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Antes de encerrar, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Guarde isso que eu vou te dizer para você, meu irmão. Quem caminha em obediência não vive o que todo mundo vive. Quem caminha em obediência vive o sobrenatural com Deus. Foi o que Noé viveu, foi o que Moisés viveu, foi o que Pedro, Paulo, Tiago, João viveram. Quem caminha em obediência com Deus não vive o que todo mundo vive. Quem caminha em obediência vive o sobrenatural de Deus. Eu oro para que a minha fé e a sua fé continue perseverando na palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a sua graça, Senhor, nos alcançou. Não fomos nós, meu Pai, que escolhemos o Senhor, mas o Senhor, meu Pai, nos escolheu. Foi a sua graça, meu Pai, que nos alcançou, que nos constrangeu e que nos trouxe, meu Pai, para perto do Senhor. Por isso, nessa manhã, nós oramos, Senhor, como igreja, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a vivermos, meu Pai, com responsabilidade a fé cristã. Não podemos, meu Pai, viver a fé cristã de maneira, meu Pai, indolente, de maneira, meu Pai, sem responsabilidade, de maneira, meu Pai, inerte, passiva. Precisamos, Senhor, viver a fé cristã debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, meu Pai, nós oramos como igreja e declaramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, meu Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença, pedindo ao Senhor, meu Pai, para que o Espírito Santo venha, meu Pai, nos encher, venha inundar a nossa vida, para que assim nós possamos, meu Pai, viver essa verdade. Porque sozinho, meu Pai, não somos capazes. Sozinho, meu Pai, não conseguimos. Nós não podemos, meu Pai, nos apoiar, meu Pai, na força do nosso braço. Não podemos apoiar, meu Pai, no nosso conhecimento. Não podemos apoiar, meu Pai, no nosso achismo, no nosso, meu Pai, crentismo. Temos que apoiar, meu Pai, em um firme, em um sólido fundamento, que é Jesus Cristo, a pedra angular da igreja. E nessa manhã, meu Pai, nós oramos ao Espírito Santo. Nós oramos, meu Pai, como igreja local, para que o Espírito Santo venha trazer, meu Pai, discernimento, trazer, meu Pai, direcionamento, nos levar, meu Pai, a meu Pai, esse discernimento de que temos que viver, meu Pai, temos que corresponder à graça de Deus, meu Pai, de maneira, meu Pai, responsiva. Dessa maneira, Senhor, nós oramos como igreja, e nós, meu Pai, declaramos que o sangue de Jesus, que Senhor e Salvador, sobre tudo e sobre todos, está sobre nós. Que a graça de Deus venha, meu Pai, nos alcançar de maneira poderosa. Que haja, meu Pai, cura, que haja salvação, que haja restauração, meu Pai. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam libertas. Que pessoas que estão aqui nessa manhã, meu Pai, venham ter um encontro genuíno com Jesus, um encontro com a Sua palavra, um encontro, meu Pai, com a igreja local. Essa manhã, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente cantar esse louvor e participar da ceia, eu quero fazer um convite para você que está aqui. Você que ainda talvez não vive a fé cristã, você que não fez essa oração reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que foi tocado pelo Espírito Santo e quer corresponder a essa graça, servindo esse Deus,
perseverando na fé. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Existe alguém aqui em nosso meio que quer corresponder à graça de Deus, crendo, perseverando na fé, aceitando Jesus? Eu quero orar por você. Existe alguém em nosso meio? Se existe alguém, meu irmão, levante sua mão. Minha irmã, levante sua mão. Eu quero orar por você. Você que foi alcançado pela graça de Deus, você que foi tocado pelo Espírito Santo, você quer fazer essa oração de entrega, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero orar por você. Existe alguém? Amém? Vem cá, meu amado. Vem cá. Existe mais alguém? Vem cá. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Deus seja agradecido, Deus seja louvado. Existe alguém? Existe mais alguém? Você que foi tocado pelo Espírito Santo, quer confessar o Senhor como Senhor e Salvador, meu irmão, assim como meus irmãos estão aqui. Quero orar por você. Você também, minha irmã? Pode vir aqui. Quero orar. Tem outro convite. Você que talvez começou a caminhada na fé e por um motivo você deixou de perseverar. Talvez a sua fé não estava fundamentada, não estava edificada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por inúmeras coisas, frustrações, ocasiões, decepções, você deixou de perseverar. Você deixou a graça de Deus. Mas você já conheceu Jesus um dia. Eu quero orar por você. Existe alguém que está aqui e quer retornar para os caminhos do Senhor? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida também. Você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Existe alguém em nosso meio? Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui pelos nossos irmãos. Vem cá. Vem cá, minha irmã. Seu nome? Pedro e Newton estão aqui, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mariana? Marília? Karina? Maiara? Marília, Maiara e Karina estão aqui também, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu vou orar por vocês. Vamos fechar os olhos? Vamos lá? Estenda suas mãos, igreja, para a gente orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, seus filhos, meu Pai, que estão aqui, reconhecendo, meu Pai, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nós oramos, meu Pai, como igreja, pedindo ao Senhor, meu Pai, que eles agora, meu Pai, possam experimentar, meu Pai, o sobrenatural da parte de Deus. Que a fé deles, Senhor, sejam enriquecidas, meu Pai, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da comunhão da igreja, do cuidado mútuo de uns com os outros. Nós oramos, meu Pai, para que toda frustração, para que todo, meu Pai, desânimo, para que todo, meu Pai, para que toda indiferença caia por terra em nome de Jesus. Porque nós cremos, meu Pai, que eles são amados por Ti. Nós cremos, meu Pai, que o sangue do Senhor, meu Pai, alcançou a vida dos nossos irmãos. E eles estão aqui, meu Pai, dando esse passo de fé, entregando a sua vida, meu Pai, ao Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Assim nós oramos, meu Pai, como igreja, pedindo ao Senhor, meu Pai, para que o Espírito Santo venha transformar a vida deles, que eles venham, meu Pai, corresponder em fé a essa graça, meu Pai, que tem alcançado a vida deles, que eles possam, meu Pai, a partir de agora desse entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, alcançar, meu Pai, perseverar na fé, que eles vivam, meu Pai, experiências maravilhosas com o Senhor, que eles possam agora, meu Pai, ser também, meu Pai, instrumentos nas mãos do Senhor, meu Pai, levando a família, levando os amigos, levando aquelas pessoas que estão em volta deles, Senhor, ao conhecimento de quem é Jesus. Assim, meu Pai, nessa manhã nós oramos, meu Pai, e nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esse domingo de manhã, por esse domingo de salvação, para a Tua glória. Nós oramos como igreja, abençoando a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui, quando a gente dá esse passo de fé, o Senhor nos dá 3 presentes. O primeiro é o Espírito Santo. Hoje vocês não
caminham mais sozinhos. O próprio Deus, o Espírito Santo, habita em vocês. O Espírito Santo habita dentro de vocês. Mas agora o Espírito Santo ele precisa presidir a vida de vocês, ele precisa guiar, ele precisa direcionar, precisa mexer na vontade do coração de vocês. Vocês precisam dar liberdade para isso. Agora vocês não estão sozinhos mais. Vocês têm o Espírito Santo. O segundo presente é a Bíblia. Todos nós conhecemos esse Deus maravilhoso através da Bíblia. Temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que buscar a Deus, conhecimento de quem é Deus, temos que conhecer o caráter de Deus através da Bíblia. Ali nós vamos conhecer o coração desse Deus, o caráter bondoso dele. Então, leiam a Bíblia. E o terceiro presente é a igreja. Vocês não estão mais sozinhos, tem uma igreja, um povo de Deus aqui escolhido para amar e cuidar de vocês. Então, não caminhem sozinhos, mas vivam isso na plenitude para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos lá para o dia do Senhor, igreja. Acompanhe os irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar, irmão.